Boa noite, bem-vindo ao programa Madeira em Números. Em 10 anos, a Madeira perdeu 17 mil habitantes. Os resultados definitivos dos censos 2021 apontam para uma quebra de 6,4% na última década. Em 2021, a população residente na região era de 250.744 habitantes. Uma redução de 6,4% por comparação com 2011. A redução foi mais expressiva em Santana, menos 15,1%. O peso da população jovem baixou de 16,4% para 12,7%. A população idosa aumentou de 14,9% para 20%. Paulo Vieira é diretor regional de Estatística, é também nosso convidado esta noite no programa Madeira em Números. Boa noite, obrigado por ter vindo. Que análise pode fazer à evolução demográfica da região? Boa noite, Cesário. Boa noite também para os telespectadores da RTP Madeira e começo por agradecer o convite para cá estar e falar dos dados definitivos dos censos que a Direção Regional de Estatística publicou no dia 23 de novembro. Relativamente à evolução da população, gostava de apresentar aqui uma panorâmica mais geral desde os primeiros censos, portanto, 1864, a população da Madeira cresceu continuamente até 1950, a altura em que atingiu o pico, com uma população próxima dos 270 mil. Depois, em 60, não há grande variação, em 70, devido à forte imigração nos anos 60, há uma redução para os níveis próximos dos atuais, portanto, 251 mil, sensivelmente. 81 e 91 sem grandes alterações, em 2001 há uma quebra, depois em 2011 uma recuperação e um valor próximo do tal máximo de 1950. E efetivamente agora, com estes censos de 2021, há uma nova redução nos números que foram falados e que põe a Madeira sensivelmente com a mesma população de 1970. Analisando por concelhos, verifica-se claramente que a Costa Norte está a ser particularmente afetada pela redução de população. Sim, efetivamente todos os concelhos, todos os municípios da região tiveram uma perda de população. Durante a operação, a única que eventualmente poderia, do nosso ponto de vista, estávamos com essa expectativa, não cair nessa quebra seria Santa Cruz, mas também teve uma redução de 2%. Depois os concelhos a oeste tiveram quebras entre os 5% e os 6%, portanto Calheta, Ponta de Sol e Ribeira Brava, Funchal também em torno desses números. Câmara de Lobos e Mexico com perdas de cerca de 10%, o Porto Santo com uma redução de 6% e os concelhos a norte, Santana e São Vicente com quebras maiores na casa dos 15%, o Porto Muniz com uma quebra na casa dos 7%, mesmo assim acima da média regional. A quebra da natalidade é a principal causa? Sim, é preciso perceber que existe uma dinâmica que não é homogénea naqueles anos entre 2011 e 2021. Efetivamente, 70% a 75% desta quebra deve-se à primeira metade dessa década, porque é preciso recordar que 2011, 2012 e 2013 foram anos de recessão, particularmente o ano de 2012, em que tivemos uma quebra assinalável do PIB, na ordem do Produto Interno Bruto, portanto, de cerca de 8%. E, efetivamente, essas dificuldades económicas refletiram-se depois também no mercado de trabalho e no final de 2012 e no início de 2013 chegámos a ter taxas de desemprego superiores a 20%. Daí a imigração que aconteceu na altura. E, portanto, o que acontece quando olhamos para estes números são duas coisas. Portanto, a população evolui por duas componentes. Pelo saldo natural, ou seja, a diferença entre os nascimentos e os óbitos, e este saldo já é negativo desde 2009, aliás, à semelhança do país, que também já é negativo no país desde 2007, e depois evolui também através da evolução do saldo migratório, que, efetivamente, até 2016 foi negativo, ou seja, saíram mais pessoas do que aquelas que entraram. Depois temos uma segunda fase, em que a população já se manteve relativamente estável ou com reduções menos marcadas, inclusivamente no ano 19 até tivemos um aumento da população, e que se deve muito ao regresso de população que estava na Venezuela. E, portanto, fez com que o saldo migratório se tornasse positivo e, inclusivamente, em 2019, compensasse o saldo natural negativo. Portanto, é preciso, efetivamente, distinguir essas duas metades da década em que a evolução foi
foi muito distinta e a nível nacional é um pouco a mesma história, dado que quer o país, quer a região estiveram sujeitos a essa intervenção e também o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. Temos mais homens ou mulheres? Isso já dá muito que temos mais mulheres. Portanto, a relação de masculinidade, que é o nome da variável que compara os homens e as mulheres, é de 88 homens para cada 100 mulheres. É uma relação de masculinidade inferior à nacional, que é de 91 para 100. E temos a curiosidade que a única freguesia da Madeira em que isso não acontece é o Cainicial. Também é preciso perceber que isso não é uniforme consoante os grupos etários. Ou seja, até os 29 anos temos mais homens do que mulheres. E só a partir dessa idade é que sucede a situação inversa. Consequência de tudo isto, também o envelhecimento da população, a nossa idade média também está a avançar. Exatamente. Portanto, a idade média apurada nestes censos aqui na Madeira é de 44,4 anos. Em 2011 era de 39,2. Mesmo assim, a idade média da região é inferior à nacional, que anda nos 45. Comparando com as 7 regiões, com as outras 6 regiões do país, temos que só os Açores e a área metropolitana de Lisboa que têm uma idade média mais baixa do que a nossa. Há um peso cada vez maior da população idosa que tem vindo a aumentar este valor. Sim, aliás, há uma situação que se inverteu nestes censos, que é o facto de, em 2011, termos mais jovens do que idosos. Portanto, por cada 100 idosos, por cada 100 jovens tínhamos 91 idosos, situação agora que se alterou, e em que temos 57 idosos para cada 100 jovens. Portanto, é uma mudança profunda. E, por exemplo, se compararmos com 1991, tínhamos 25% de jovens e uma porcentagem muito mais baixa de idosos, na casa dos 12%. Portanto, em 30 anos, praticamente, houve uma troca das porcentagens entre idosos e jovens. A longevidade é também cada vez maior? Sim, este efeito do envelhecimento da população deriva de 2 fatores. Já falámos, é a redução de jovens devido à redução dos nascimentos, e outro tem a ver com o aumento da esperança média de vida. Portanto, neste século, a nossa esperança média de vida aumentou 5 anos. Portanto, as pessoas vivem cada vez mais. No caso das mulheres, estamos na casa dos 81 anos, no caso dos homens, na casa dos 75 anos, em termos da esperança média de vida à nascença, e, portanto, esses 2 fatores combinados estão a conduzir ao envelhecimento da população. E a nossa densidade populacional tem variado? Ela variou em função da redução da população, portanto, naturalmente que mantém-se a área constante, como é natural, a evolução da população foi negativa, a densidade populacional recuou a cerca de 20 habitantes por quilómetro quadrado e, portanto, está nos 303 habitantes por quilómetro quadrado e, naturalmente, também existem assimetrias, como é evidente, com Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz a aparecerem com as maiores densidades e os concelhos a norte aqui da Madeira a aparecerem com as densidades mais baixas. Só por curiosidade, o Funchal tem uma densidade que é de cerca de 1.400 habitantes por quilómetro quadrado, que mesmo assim é 1/3 da densidade populacional, por exemplo, do município de Lisboa, embora hajam freguesias no Funchal que estão perto do valor do município de Lisboa. Vamos agora olhar outros indicadores. Há cada vez mais idosos a viver sozinhos na Madeira. São mais de 10.300. No ano passado, 29.703 pessoas viviam sem núcleo familiar. 75% residem sozinhas. Destes, 10,9%, ou seja, 10.343 pessoas, são idosos com 65 ou mais anos. 28% dos casais não têm filhos. Apenas 8,0% dos agregados são compostos por 5 ou mais pessoas. Paulo, na sequência da nossa conversa de há pouco, o envelhecimento populacional tem como consequência também este aumento da solidão. Temos mais pessoas a viver sozinhas, sobretudo idosos. Sim, efetivamente, nestes censos, o número de pessoas a viver sozinho aumentou cerca de 24% e o número de idosos a viverem sozinhos aumentou 33%. Portanto, tínhamos cerca de 7.700 idosos a viverem sozinhos e agora são os tais 10.300 já referenciados. Isto resulta também, em parte, da redução da dimensão média dos agregados domésticos, que também diminui, passou de 2,9 para 2,6 pessoas por família, e é um fenómeno que também se verifica a nível nacional.
esta tendência tende aqui a aumentar, tendo em conta os vossos indicadores? Sim, tendo em conta as projeções que existem da população residente que apontam no sentido de se manter esta tendência de redução populacional e de envelhecimento da população, provavelmente irão fazer com que estes números de idosos a viverem sozinhos continuem a aumentar nos próximos anos. O perfil de agregado familiar também tem vindo a mudar, também devido às uniões de facto e tudo mais, que passam também a estar contabilizadas nas estatísticas? Sim. Na análise da informação sobre a conjugalidade, o que se nota é um aumento dos divorciados, há também um aumento dos solteiros e há um aumento das uniões de facto. Inclusivamente no escalão etário entre os 20 e os 29 anos, a maior parte das pessoas que vivem sob a forma de casal são uniões de facto, e mesmo entre os 30 e os 39 há uma grande similaridade entre os que estão entre o número dos em união de facto e o número de casados. E, efetivamente, há mais casais sem filhos e também há um crescimento das situações de monoparentalidade, ou seja, quer o número de mães com filhos aumentou, passou de 10 mil para cerca de 15 mil, quer o número de pais com filhos também cresceu cerca de 57%. Portanto, é o que salta de mais notório à vista nesta informação relativamente à estrutura familiar. E depois temos, portanto, a maioria são famílias unipessoais ou então famílias com 2 pessoas, ao contrário do que acontecia, por exemplo, em 91, em que a maior parte eram famílias com 5 ou mais pessoas. Teremos então uma tendência crescente para uma redução do número de elementos do agregado familiar. Será isso? Sim, essa tem sido a tendência já desde há vários censos e, portanto, é natural que isso aconteça, o que tem também o seu lado, não tem só um lado negativo, mas tem um lado positivo, que é o facto das pessoas terem a possibilidade de saírem da casa dos pais e efetivamente constituírem o seu próprio agregado separadamente. Portanto, há um lado positivo também ao longo dos últimos anos nesse sentido. Famílias numerosas é algo cada vez mais raro? Sim, e efetivamente, como referi, se compararmos com os censos de 91, há uma redução de mais de 60% no número de famílias com 5 ou mais pessoas. E, aliás, olhando para os dados desse censo de 91, vemos que a maior parte das famílias eram exatamente famílias com 5 ou mais pessoas. Já nestes censos, em relação aos 2011, há uma redução de 30% no número de famílias com 5 ou mais pessoas. Portanto, efetivamente, isso é também um dado que salta bastante à vista. E o número de cidadãos estrangeiros a residir na região aumentou 20% em 10 anos. A comunidade mais representativa é a venezuelana. Em 2021, 50% da comunidade estrangeira a residir na região é natural da Venezuela. Segue-se o Reino Unido, com 8,4%, e a África do Sul, com 7,5%. A evolução da população estrangeira na região também tem variado muito ao longo dos últimos anos. Sim, efetivamente podemos analisar isto em diversas perspectivas. Vamos começar pela questão da naturalidade, ou seja, aqueles que nasceram efetivamente fora da região. E o que temos é que são 24 mil, cerca de 24 mil, as pessoas que residem aqui na Madeira que nasceram, têm naturalidade estrangeira, metade dos quais são da Venezuela, são 12 mil. Seguindo-se o Reino Unido e depois o Brasil. África do Sul. Esta variação, este aumento do número de cidadãos estrangeiros é feito por ciclos. Houve aqui uma altura em que havia muita imigração, ou muita gente que vinha de países de leste para o setor da construção. Agora temos também os ucranianos aqui na região. Há essa ligação ou não? Em termos de presença de comunidades estrangeiras? Sim, nós, efetivamente, quando olhamos para a informação da população estrangeira, o que é mais notório é mesmo esta questão do regresso de imigrantes da Venezuela, que se estima que são cerca de 10.300 que regressaram à Madeira desde 2010. Efetivamente, relativamente às outras comunidades, não se nota grandes crescimentos e, efetivamente, em alguns casos pode ter havido, inclusivamente, uma redução, por exemplo, nos próprios imigrantes da Ucrânia,
que já tiveram uma presença maior na Madeira do que têm presentemente. Olhando para os diferentes municípios, observa-se que, portanto, é a população que regressou da Venezuela que é a mais numerosa, com exceção do Porto Santo, onde existe um número, que mesmo assim não é muito elevado, de imigrantes que chegaram de São Tomé e Príncipe. Portanto, é uma curiosidade destes censos. Possivelmente mão de obra para a área da hotelaria? Possivelmente sim, segundo as informações que dispomos, sim. Na Ilha da Madeira estamos a falar sobretudo dessas pessoas concentradas no Funchal? Sim, a maior parte está no Funchal, mas se formos ver o peso desta população sobre sobre a população de cada município, nota-se que essa presença é mais forte na Calheta e na Ponta de Sol. Portanto, são esses os municípios onde ela tem mais peso. Portanto, se falarmos dos que têm nacionalidade estrangeira, que é outra dimensão que os censos também nos proporciona, portanto, andará à volta dos 5%. Há aqui um impacto grande destes movimentos migratórios depois no número de habitantes ou não? Sim. Ajuda a não ser ainda menor? Sim. Portanto, a não ser mais acentuada, possivelmente. Sim, estamos a falar de um acréscimo, porque o aumento dos naturais estrangeiros foi de cerca de 20% e o aumento em termos de nacionalidade estrangeira foi de cerca de 25%. Portanto, há efetivamente um peso crescente deste segmento no total da população. Isso é evidente. E a comunidade ucraniana em 2021 não tinha muito peso? Não, tinha um peso à volta de 1,1%, se não me engano, no total dos naturais estrangeiros, sendo que efetivamente poderá ter havido alguma alteração no ano de 22, mas que não temos neste momento informação, sendo que estes dados do censo reportam-se ao ano de 21. Vamos olhar agora os dados da educação. 4,5% da população não sabe ler nem escrever. A taxa de analfabetismo caiu na última década. Entre 2011 e 2021, a taxa de analfabetismo baixou de 7% para 4,5%. É superior entre as mulheres, 5,2%, e 3,7% nos homens. Em 2021, 14,6% da população residente não tinha equivalência a níveis de escolaridade. Há aqui uma queda acentuada do analfabetismo na região nos últimos anos. Sim, é preciso também aqui ter uma panorâmica mais geral. Nós partimos, no início do século XX, de uma taxa de analfabetismo de mais de 80%. E ao longo do século XX esses números foram progressivamente baixando, particularmente ali na década de 50 e 60, e depois do início da autonomia, particularmente entre 81 e 91, houve uma queda também acentuada dos níveis de analfabetismo. E estamos efetivamente com um valor na casa dos 4,5%. Em termos de educação, olhando para os dados dos censos, que têm muita informação sobre os níveis de ensino que a população atingiu ou concluiu, observa-se também um crescimento importante na população que tem licenciatura ou grau superior, são cerca de 36 mil atualmente, são mais 7 mil do que nos censos anteriores, e também a população que concluiu o secundário também cresceu cerca de 20 mil pessoas. E, portanto, temos naturalmente a geração mais qualificada de sempre, sendo que na população com mais de 21 anos, 41% tem pelo menos o nível secundário, que é uma percentagem semelhante ao norte e ao centro, e superior, por exemplo, aos Açores e ao Alentejo. E, efetivamente, outros resultados importantes destes censos é o aumento das qualificações da população. E vamos continuar a falar de censos para recordar também que depois de publicados todos estes dados, é feito um inquérito, digamos, à qualidade dos censos de 2021. Que balanço desse trabalho que foi desenvolvido aqui pela região? Efetivamente faz parte das boas práticas quando se realizam censos da população realizar um inquérito de qualidade. Isso também sucedeu nos anteriores. Interessa perceber que esse inquérito de qualidade é um inquérito feito por amostra e em que no fundo há uma parte da população que repete de certo modo a resposta aos censos. Depois é comparada essa resposta
e vistos se os emparelhamentos resultam em igualdade, digamos assim, nas respostas dadas. E o balanço que se retira desta inquérito aqui na Madeira é que, ao nível do recenseamento dos indivíduos e ao nível do recenseamento dos agregados familiares, ficámos muito próximo do 100%, ou seja, que se conseguiu efetivamente recensear toda a gente e todos os agregados. E isso é um resultado que nos satisfaz bastante, até porque a Madeira foi a região do país que ficou mais perto desse desiderato e portanto, é algo que acaba por ser o desenrolar do sentimento que nós tínhamos, que a operação tinha corrido de forma muito satisfatória, com uma colaboração excepcional das câmaras e das juntas de freguesia, e sendo que não é uma operação fácil, portanto isto é quase como montar uma empresa com 400 pessoas, quase de um dia para o outro, com estruturas hierárquicas que têm que funcionar, e portanto os resultados do inquérito de qualidade encheram-nos de satisfação. Qual foi a maior dificuldade na realização dos censos? Foi realmente localizar algumas pessoas, fazer com que houvesse uma cobertura a mais alta do país, mas ainda assim é possível ir mais além nos censos daqui a 10 anos? Isso veremos, porque não é suposto haverem censos daqui a 10 anos. O INE está a estudar um modelo alternativo para a realização de censos, que será uns censos com base em informação administrativa e, portanto, será com a reunião de um conjunto de bases de dados que depois serão cruzadas e apuradas as diversas dimensões dos censos. Portanto, essa é a intenção do INE. Julgo que em meados desta década já devemos ter os primeiros resultados desse novo sistema. Portanto, censos no modelo tradicional, estes foram efetivamente os últimos. Já se tinha tentado, quer em 2001, quer em 2011, que fossem os últimos censos, mas aparentemente serão efetivamente estes em 2021 os últimos, o que será, do ponto de vista de poupança do erário público, uma grande vantagem, porque os censos são uma operação de grande envergadura e, portanto, envolvem custos assinaláveis. Para fechar aqui, em termos de balanço do ano 2022, a inflação foi uma das notas dominantes do ano em termos de estatística? Sim, é um dos dados que ressalta, dado que efetivamente já há muitos anos que não tínhamos uma inflação desta dimensão, que de qualquer modo acaba por ser ainda inferior à nacional, que foi de 7,8%, o que se deve em parte ao controle dos preços dos combustíveis, que depois de repercutir-se numa série de produtos e que fez com que a inflação não fosse tão elevada quanto a nível nacional. Mas há outras notas de destaque do ano. Pela positiva, os números do turismo, em que vamos nos aproximar dos 9 milhões e meio de dromedas. Será a primeira vez que a região ultrapassa os 9 milhões e, portanto, estamos com crescimentos assinaláveis e, na generalidade, também na construção, o cimento também foi outra das variáveis que cresceu. A venda de alojamentos está também em níveis bastante elevados, pelo menos a julgar pelos dados do terceiro trimestre. E, portanto, haverá muito para conhecer, começando já nesta quarta-feira em que divulgámos os dados da inflação. A Direção Regional de Estatística vai, nas próximas semanas, divulgar números fechados de 2022 e que vão nos ajudar a ter uma imagem mais precisa do que nos aconteceu no ano passado. E para este ano, 2022 e 2023, há novas estatísticas a serem lançadas ao longo do ano? Sim, o ano 2023 será fundamentalmente um ano de consolidação. Em 2022 tivemos muitas novidades, julgo que cerca de uma quinzena de novas divulgações e, portanto, este será um ano de consolidação. De qualquer modo, prevemos apresentar um estudo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que é um conjunto de indicadores para cada um dos objetivos, que julgo que são 17. Também no final do ano, em princípio mais para o final do ano, teremos indicadores de conjuntura relativamente aos diversos setores de atividade, portanto são inquéritos que estão a ser conduzidos junto das empresas, no sentido de perceber a evolução a mais curto prazo e, portanto, será algo importante também para o acompanhamento da economia da região. E vamos começar também este ano a divulgar dados mensais sobre os nascimentos, os óbitos e os casamentos, que já temos essa informação disponível, inclusivamente até ao nível da semana. Portanto, temos um grande detalhe e será também iniciada a divulgação
este ano, e estaremos sempre atentos a todas as oportunidades, aproveitando também todos os estudos que o Instituto Nacional de Estatística faz para enriquecer ainda mais o património estatístico da região. A Direção Regional de Estatística lançou no ano passado uma aplicação. Qual tem sido, digamos, a adesão a esta nova ferramenta de utilização das estatísticas na região? Tem sido bastante boa. Temos já perto de meio milhar de utilizadores da aplicação. A aplicação permite aceder de forma muito simples aos indicadores, além de ter uma espécie de dashboard onde estão os principais indicadores de economia, do lado económico e do lado social aqui da região. E, portanto, contamos este ano, o grande investimento que vamos fazer a esse nível tem a ver com o portal da internet da DREM, em estatística.madeira.gov.pt, que será reformulado. Portanto, vamos fazer uma reformulação profunda do portal da internet, para depois, então, em princípio, no próximo ano, investirmos também no melhoramento gráfico da aplicação para telemóvel, que quer outras vertentes são desenvolvidas in-house, portanto, dentro da Direção Regional de Estatística. Isso significa também que, atendendo também ao número de atualizações da aplicação, que as pessoas dão cada vez mais importância a estes dados? Sim, a percepção que nós temos é que há cada vez mais visibilidade às estatísticas que são divulgadas pela Direção Regional de Estatística. Portanto, quer ao nível dos meios de comunicação social, sabemos que têm grande destaque e referências frequentes, e isso é algo que também ajuda a motivar a equipa e, portanto, é algo que esperemos que continue esta atenção. Também temos que investir na forma como apresentamos as estatísticas. Temos apostado bastante nas infografias, portanto, tudo o que seja a apresentação gráfica dos dados, e também de vídeos que vamos continuar a produzir durante 2023, de maneira a conseguir também captar outros públicos e também pessoas que não têm tanto tempo para ler as análises que produzimos. E é um desses vídeos que vamos ver já a seguir. Muito obrigado, Paulo Vieira, por ter vindo ao Madeira em Números. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E antes de passarmos à segunda parte do programa, vamos conhecer, em síntese, os principais indicadores dos censos 2021. Os resultados definitivos dos censos 2021 já são conhecidos. 250.744 é o número da população residente na região, representando 2,4% da população do país. A população de nacionalidade estrangeira a residir na região aumentou 25,1% entre 2011 e 2021. Em 10 anos, houve um decréscimo da população, destacando-se apenas 7 freguesias com variações positivas: Taboa, Calheta, São Martinho, Caniço, Jardim do Mar, Sé e Água de Pena. A densidade populacional era cerca de 3 vezes superior à do país. No Funchal, continuavam a concentrar-se mais pessoas, enquanto no Porto Muniz e em São Vicente a densidade populacional era mais baixa. Na última década, o envelhecimento da população ocorreu de forma generalizada em toda a região. A população jovem, pessoas com idades até os 14 anos, baixou e, em contrapartida, a população idosa, pessoas com 65 anos ou mais, aumentou. A população jovem era superior à população idosa em apenas 3 freguesias, no Caniço, Água de Pena e Câmara de Lobos.